Preparem-se para mergulhar fundo, hein? No submundo de Roterdã. Rotterdam. É, Ó, essa cidade portuária, movimentada, esconde segredos obscuros. Acredite, a história que a gente vai desvendar hoje é de arrepiar. curiosa. Tráfico de cocaína, corrupção e a influência assustadora do crime organizado. No maior porto da Europa, imagina só. É de cair o queixo quando a gente vê que as autoridades estimam que 1.300 toneladas de cocaína passam por Roterdã, Antuérpia e Hamburgo. 1.300? Do santo ano. Meu Deus! É cocaína pra dar e vender? É muita coisa, né? E o mais fascinante é que a gente vai se aprofundar num relatório investigativo de tirar o fôlego. Com relatos, olha só, em primeira mão, de quem está na linha de frente dessa batalha. Policiais, trabalhadores portuários Que legal! e até advogados, que ousaram desafiar os poderosos por trás desse esquema. Vai ser interessante ouvir esses diferentes pontos de vista. É isso aí. A gente vai ouvir histórias de quem vive essa realidade diariamente e o impacto é muito maior quando a gente vê o lado humano da coisa, né? Com certeza. Humaniza a questão. A gente sempre ouve falar de tráfico de drogas de forma abstrata. Mas esse relatório joga luz nas consequências reais e perigosas, tanto para as pessoas como para a sociedade como um todo. É verdade. E para você entender a complexidade da situação, imagina. Rotterdam, esse porto gigantesco, com milhões de contêineres chegando a cada ano. Difícil de controlar, né? É praticamente um paraíso para contrabandistas. Não. O relatório mostra como é difícil controlar um fluxo tão grande de mercadorias. E como os traficantes se aproveitam disso. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro. Mas me diz uma coisa, como eles conseguem fazer isso? Quais são os truques? Olha, as táticas que eles usam são dignas de filme de espionagem. Sério. Alguns prendem containers nos cascos dos navios. Debaixo d'água. Debaixo d'água. Outros subornam trabalhadores portuários. Caramba! E tem até aqueles que escondem pessoas dentro dos containers. Pessoas. Os extratores. Gente, que perigo. É um negócio muito bem planejado e extremamente arriscado. E falando em risco, o relatório conta a história da Romilda, uma policial que enfrenta esses perigos todos os dias. É mesmo. Ela teve até a coragem de levar os cineastas em uma operação. Uau, que coragem. A história da Romilda é de arrepiar. Ela fala sobre a pressão psicológica, a necessidade de estar sempre alerta e de ser a mais rápida em situações de vida ou morte. Nossa, que tensão. É impressionante a dedicação dela. Mas também mostra o peso que esses profissionais carregam nos ombros. Sem dúvida. E não é só a polícia que sofre pressão, né? Imagina os trabalhadores portuários, muitos deles só tentando fazer o seu trabalho honestamente. Verdade. O relatório descreve como eles são coagidos e ameaçados por essas organizações criminosas. Tem até casos de suborno com valores muito maiores que o salário anual deles. Que absurdo. É de particuração. E isso mostra como o problema é sistêmico, né? A tentação de ganhar tanto dinheiro, junto com a ameaça de violência. Cria um ambiente muito difícil, até para os trabalhadores mais honestos. A gente imagina. É assim que a corrupção se espalha e cria raízes. E aí entra em cena a máfia Mocro. Essa organização poderosa e implacável, que está no centro dessa história. Eles têm raízes no Marrocos, mas dominaram o tráfico de cocaína em Rotterdam. É assustador como o crime organizado consegue se infiltrar e dominar sistemas legítimos. O relatório menciona que em alguns bairros de Amsterdã, a influência da máfia moca é tão grande que às vezes supera o controle do governo. É de arrepiar, né? De perder o sono. E o pior é que eles estão cada vez mais violentos. Não só contra gangues rivais, mas contra qualquer um que se atreva a cruzar o caminho deles. Jornalistas, advogados. Incluindo jornalistas e advogados. E é aí que a história fica ainda mais sinistra. A gente descobre os ataques chocantes contra a série do jornal The Telegraph. Meu Deus. O assassinato do advogado Darren Wilson. E, claro, a trágica morte do repórter policial Peter R. de Vries. O Peter R. de Vries era uma figura conhecida e respeitada na Holanda, que dedicou a vida a expor o crime organizado. Sim, uma grande perda. O assassinato dele chocou o país inteiro e mostrou que a máfia não tem limites para silenciar quem ameaça suas operações. Esses ataques não foram apenas atos de violência, foram mensagens calculadas para intimidar e espalhar o medo. É um lembrete brutal do poder e da crueldade dessas organizações. Mas me fala uma coisa, teve alguma vitória contra essa máfia? O relatório fala sobre o julgamento Marengo, um caso histórico que revelou detalhes aterrorizantes sobre as operações deles. O julgamento Marengo foi uma grande conquista para as autoridades. Eles conseguiram decifrar as comunicações criptografadas da máfia Moco, o que revelou uma quantidade absurda de informações. Que tipo de informações? Planos de assassinato, detalhes de carregamentos de drogas e até a descoberta de uma câmara de tortura.
É de embrulhar o estômago. É horrível imaginar o que acontecia naquela câmara. E até onde essa organização ia para manter o controle. Que pesadelo. Os detalhes revelados no julgamento Marengo foram chocantes. Eles expuseram um nível de brutalidade e depravação difícil de compreender. E mostraram a face obscura do submundo do crime. E como se tudo isso não fosse suficiente, o relatório traz a história de partir o coração do George. Do George. Um homem inocente que foi pego no fogo cruzado dessa guerra às drogas. Que triste. O caso do George é um lembrete cruel de que essa violência tem consequências devastadoras para pessoas inocentes. Ele foi morto por engano, baleado por assassinos, que alvejaram o carro errado. Imagina o trauma para a família, a esposa ferida e o filho que sacou por pouco. É de cortar o coração. Nossa, que tragédia. É uma história realmente devastadora, que nos faz pensar no custo humano desse conflito. E aí, pessoal? Voltamos. Para a segunda parte do nosso mergulho no submundo de Roterdã. É isso aí? Na primeira parte a gente viu, né, a violência e a corrupção, que se tornaram marcas registradas dessa cidade portuária. É um cenário bem pesado, né? Demais. A história fica ainda mais complexa à medida que a gente se aprofunda. A gente viu o impacto em pessoas como a Romilda, a policial, e o caso trágico do George, o homem inocente que acabou perdendo a vida. Mas, pensando em um contexto mais amplo, quais são as consequências a longo prazo desse tráfico desenfreado de cocaína? Essa é uma pergunta crucial. E o relatório explora isso em detalhes. As consequências elas são abrangentes, né? Afetam tudo, desde a erosão da confiança pública até a estrutura da sociedade. Pensa bem, quando o crime organizado ganha espaço dessa forma, ele mina o Estado de Direito e cria um clima de medo e incerteza. É como um câncer, né? Que se espalha lentamente, corrompendo instituições, enfraquecendo as bases de uma sociedade. Exatamente. O relatório destaca como essa corrupção pode se infiltrar na polícia, no sistema judiciário e até no sistema político. Nossa. E quando isso acontece, fica muito difícil restaurar a confiança pública, né? E garantir a responsabilização. Mas será que focar só na força policial não seria como tratar apenas os sintomas? E se a gente pensar nas causas profundas, né? Tipo a pobreza, a falta de oportunidades, não estaríamos só enxugando o gelo. Você tem um ponto importante. É fundamental atacar as raízes do problema. E aí? Que entra a importância de uma imprensa livre e independente. Ah, entendi. Jornalistas como Peter R. de Vries, né, que a gente viu que foi tragicamente assassinado. Eles desempenham um papel crucial na exposição dessas redes e na responsabilização dos poderosos. O trabalho deles é essencial para lançar luz sobre os cantos escuros da sociedade e capacitar os cidadãos a exigirem mudanças. Mas como a gente viu, né, nem os jornalistas estão imunes à violência e às táticas de intimidação, né, empregadas por essas organizações. É preciso muita coragem para continuar reportando sobre essas questões, né, diante de tantas ameaças. Com certeza. O relatório enfatiza a necessidade de maior proteção, né, para jornalistas e denunciantes que muitas vezes estão na linha de frente dessa batalha. Eles arriscam suas vidas para trazer essas histórias à tona e merecem nosso apoio incondicional. Diante de tudo isso, o que pode ser feito? Existe alguma esperança de romper esse ciclo de violência e corrupção? Essa é a pergunta de $1 milhão. O relatório não oferece soluções fáceis, mas destaca algumas estratégias que estão sendo exploradas, né, para combater esse problema. Um aspecto fundamental é a cooperação internacional. Isso não é só um problema de Roterdã ou da Holanda, né? É uma questão global. Que exige uma resposta coordenada. Faz sentido. Essas redes criminosas, né, elas operam além das fronteiras, então é lógico que os esforços para combatê-las também devam ser internacionais. Mas como isso funcionaria na prática? Envolve compartilhamento de inteligência, investigações conjuntas, esforços coordenados para interromper as cadeias de suprimentos, os fluxos financeiros. O relatório, ele aponta para sucessos alcançados, né, por meio de colaborações entre agências europeias de combate ao crime e seus parceiros na América do Sul, de onde se origina grande parte da cocaína. Então seria como cortar a cabeça da cobra, por assim dizer. Mirando na fonte das drogas. Exatamente. Mas também é preciso abordar o lado da demanda, né? Enquanto houver um mercado para cocaína na Europa, sempre haverá quem esteja disposto a fornecê-la. Isso significa combater o vício em drogas, promover programas de prevenção e abordar os fatores socioeconômicos que contribuem para o uso de drogas. A gente precisa de uma abordagem multifacetada, né? Que combine esforços de combate ao crime com programas sociais e iniciativas de saúde pública. Com certeza, é um problema complexo que exige uma solução holística. E é um compromisso a longo prazo, que vai exigir esforço e investimento contínuos. Não há soluções rápidas nessa luta. O relatório também mencionou, né, algumas iniciativas promissoras, com novas tecnologias e abordagens para tentar ficar um passo à frente dos criminosos
Isso me deixa um pouco mais otimista, confesso. É verdade. Há um foco crescente no uso da análise de dados, inteligência artificial, para identificar padrões, né? E prever atividades criminosas. Por exemplo, eles estão desenvolvendo algoritmos que podem analisar manifestos de transporte e sinalizar remessas suspeitas. Então seria como usar a tecnologia para ser mais esperto que os criminosos, antecipando seus movimentos, antes mesmo que eles os façam. E exatamente. Eles também estão explorando o uso da tecnologia blockchain para criar cadeias de suprimentos mais transparentes e seguras, dificultando a ação dos criminosos, né? Sem serem detectados. Esses são apenas alguns exemplos das abordagens inovadoras que estão sendo exploradas, né, para combater essa ameaça em constante evolução. Fico feliz de saber que existem pessoas pensando fora da caixa, buscando novas estratégias, mas, no fim das contas, será que esses esforços estão realmente fazendo a diferença? Ainda é cedo para dizer com certeza. Essas são estratégias de longo prazo, né? Que levaram tempo para gerar resultados. Mas o importante é que há um reconhecimento, né? De que as velhas maneiras de fazer as coisas não são mais suficientes. Existe uma disposição para experimentar, colaborar e se adaptar à natureza mutável da ameaça. E essa disposição para mudar é fundamental, né? Afinal, não estamos lutando só contra a cocaína ou o crime organizado, mas pela alma de Roterdã, né? É uma luta para recuperar a cidade das garras do medo, da violência, e restaurá-la como um lugar onde as pessoas possam viver e trabalhar, sem ter que olhar constantemente por cima dos ombros. Que desafio. Mas e aí, o que mais a gente pode tirar de útil desse relatório? Uma coisa que me chamou a atenção foi a resiliência das pessoas, né? Na linha de frente. Apesar do perigo constante e dos contratempos. Eles continuam lutando, né, por um futuro melhor para a sociedade e seu país. É de se admirar. Com certeza. A dedicação deles é inspiradora. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sômbrios, há aqueles que se recusam a perder a esperança. E isso, por si só, já é uma mensagem poderosa. E você, o que achou? Sabe o que me marcou? Foi perceber que essa história de Roterdã, por mais chocante que seja, é um reflexo de problemas maiores que enfrentamos globalmente. Estamos falando de desigualdade, pobreza, corrupção, erosão da confiança pública. São problemas complexos e interligados, né? Que criam um terreno fértil para o crime organizado se enraizar e prosperar. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho, hein? Em Roterdã. Última já! Nossa, tempo voa! A gente navegou por um mar de cocaína, corrupção e as táticas brutais da máfia Mocro, né? Foi intensa essa jornada. Intensa. Mas antes da gente encerrar essa conversa, acho importante a gente dar um passo para trás. Olhar o panorama geral, sabe? O que a gente pode aprender com essa história, o que ela nos diz sobre nós mesmos, sobre nossas sociedades, sobre as escolhas que a gente faz. É uma pergunta fundamental. O tráfico de cocaína em Roterdã, por mais chocante que seja, funciona como um microcosmo de problemas sociais mais amplos que a gente enfrenta globalmente. Entendi. Então não se trata só de drogas, mas dos sistemas e estruturas que permitem que esses problemas floresçam. Tipo, a gente passou a última hora falando do lado da oferta, da máfia. Mas e a demanda por cocaína? Tem alguma coisa nesse relatório que joga luz sobre isso? Isso me leva de volta à questão que a gente deixou no ar na parte anterior, né? A responsabilidade individual. Afinal, alguém está consumindo toda essa cocaína que chega em Roterdã, né? É verdade. O relatório não entra em detalhes sobre os consumidores, mas deixa claro que enquanto houver demanda, haverá quem se arrisque para supri-la. Faz sentido. E isso levanta questões importantes sobre como sociedade a gente lida com a questão do vício, da prevenção e os fatores socioeconômicos, né? Que impulsionam o uso de drogas. Caramba, é muita coisa para digerir. A gente se deparou com violência, corrupção, impacto devastador nas comunidades. Mas teve alguma coisa nesse relatório que te deixou com um pouco de esperança? Sabe o que me chamou a atenção? A ênfase na necessidade de uma mudança de perspectiva. O relatório deixa claro que a gente não pode simplesmente confiar na polícia, né? Para resolver esses problemas. É preciso investir em educação, geração de empregos, programas sociais que ataquem a raiz, né, da pobreza e da desigualdade, fortalecer as instituições, promover a transparência, a responsabilização e principalmente empoderar os cidadãos, para que eles exijam mais dos seus líderes. É um baita desafio, mas parece essencial, né? Se a gente não enfrentar as causas profundas, esse ciclo de violência e corrupção vai continuar a se repetindo, não só em Roterdã, mas em cidades, comunidades ao redor do mundo. Exatamente. E aí entra a importância do jornalismo investigativo, como o trabalho que o Pieter A. de Vries fazia. É preciso coragem para expor esses esquemas, né? Dar voz aos que sofrem as consequências e manter a sociedade informada. É uma luta constante contra a desinformação e a apatia. O Peter pagou o preço mais alto por sua coragem.
Mas a história dele serve de inspiração para a gente não se calar, né, diante da injustiça. E falando em inspiração, o relatório também mencionou algumas iniciativas inovadoras que estão sendo testadas, né, para combate do tráfico. Teve alguma que te deixou particularmente empolgado? Sim. Me chamou a atenção o uso da tecnologia, né, para prever e combater o crime. Estão desenvolvendo algoritmos que analisam dados de transporte, sinalizando casos suspeitas, identificando padrões de comportamento dos criminosos e também estão explorando a tecnologia blockchain, né, para criar cadeias de suprimentos mais transparentes, seguras, dificultando a vida dos traficantes. Tecnologia é serviço do bem. É animador ver que tem gente pensando fora da caixa, buscando soluções criativas, mas no fim das contas, o fica pra gente depois desse mergulho profundo. Acho que a principal lição é que a gente não pode ser complacente. A história de Rotterdam serve como um alerta, um lembrete, e que a gente precisa ser vigilante, né? Na proteção das nossas instituições, na promoção de um comportamento ético e na busca por justiça para aqueles que foram prejudicados. É isso aí. A gente se deparou com uma realidade difícil, mas saímos aqui com a certeza de que o conhecimento é a nossa melhor arma. Ao entendermos as complexidades desses problemas, a gente pode fazer escolhas mais conscientes, exigir mais dos nossos líderes e trabalhar por uma sociedade mais justa e igualitária. E nunca se esqueçam, né? Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa luta. Seja se informando, se posicionando, exigindo transparência ou simplesmente se recusando a fechar os olhos para a realidade. A mudança começa com a gente. É isso aí, pessoal. Valeu por mergulharem com a gente nessa história complexa e desafiadora. Continuem curiosos, continuem questionando e principalmente continuem buscando fazer a diferença no mundo. Até a próxima.